Bem-vindo a mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, eu recebo o pastor Eli Martins Pimenta para falar sobre o trabalho da Assembleia de Deus no bairro Areal. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. Bom dia. Bom dia. Para a nossa igreja, em nome de nossa diretoria, nós queremos agradecê-la, agradecer também a Câmara pela grande oportunidade que tem nos dado de falarmos um pouco da nossa história, da nossa igreja aqui no município de Angra dos Reis. Gostaria de começar então pedindo para o senhor abordar a fundação da igreja. Como que se deu o início da Assembleia de Deus no bairro do Areal? Nós, evangélicos, Adriana, nós temos a premissa de que tudo que acontece na nossa vida acontece sob a direção de Deus. Meu pai, no ano de 1990, recebeu de Deus uma revelação, né, para que fundasse um ministério, depois de nós trabalharmos em outra igreja, em outro ministério. E agosto de 1990, por revelação de Deus, de revelação divina, ele abriu esse trabalho ali no bairro Areal. A princípio foi assim uma grande dificuldade, porque faltava recursos, né, faltavam os meios necessários para a abertura da igreja, mas o povo que estava junto dele, né, resolveu colocar mesmo, arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. E realizamos, em 3 meses, nós construímos nossa primeira igreja, né? Ali no bairro do Areal, na rua São João Batista, número 140, onde está hoje a nossa igreja sede, fundada pelo pastor Sebastião Martins Pimenta. Gostaria de saber como que foi depois a expansão da igreja, como que ela cresceu em Angra dos Reis. Ela se expandiu porque meu pai, acima de tudo, era um homem muito dinâmico, né, comprometido com a igreja, muito compromissado com as coisas de Deus. E começou a se expandir, criando assim as suas congregações, né? Porque se fez necessário, devido à grande chamada de Deus na vida dele e também a adesão de muitas pessoas em outros bairros, né? Então começou assim a expansão da igreja, inclusive uma das primeiras congregações que foram criadas foram no bairro do Parque Mambucaba. Atravessa São Francisco ali, bairro Mambucaba, onde também até hoje temos ali a nossa filial, nossa congregação. Então se expandiu assim, através do carisma, da chamada, do entusiasmo do pastor Sebastião Pimenta, né, que não tinha outro caminho a não ser a expansão da igreja aqui na cidade de Angra dos Reis. E quais são os bairros que ela está hoje, né? O senhor mencionou o Parque Mambucaba. Hoje, começando por Parque Mambucaba, nós temos aqui, além do Parque Mambucaba, nós temos Frade, nós temos Santa Rita, nós temos Ilha da Caeira, nós temos Belém, nós temos aqui na rua Rio Bonito, mesmo ali no Areal, nós temos também na Nova Angra, temos aqui no centro da cidade, aqui na Gregório Galindo, temos também em Santa Rita, e temos também no bairro da Itinga, temos no bairro Caputera, né? Temos Mangaratiba e temos também 2 no Rio de Janeiro, não é? E temos 6 em Minas Gerais. E o que significa para o senhor, para a obra da igreja, essa expansão que já chegou até mesmo em outros municípios, em outros estados? A nossa Assembleia de Deus, ela tem
esta visão, né? E o trabalho se expande e aí ela vai se ramificando, né? De uma forma que ela vai então sendo implantada em bairros que às vezes solicitam, pedem. E meu pai sempre teve essa visão, né? Por exemplo, ele saiu daqui um dia indo para Minas Gerais para encontrar uma cidade para abrir uma igreja. E ele foi andando com alguns companheiros e nessa não, e foi andando até que chegou na cidade de Conceição do Rio Verde. E ali ele, não é essa cidade aqui. Deus tocou no meu coração, é essa aqui. E ali abriu a congregação, se expandiu, né? Antes, porém, nós recebemos uma igreja na cidade de Tombos, Minas Gerais, e ali se ramificou também para a cidade de Carangola, onde ela foi emancipada e hoje, inclusive, está com outro pastor lá. A igreja também cresceu, hoje já constituída de mais de 10 filiais naquela região, fruto também da expansão da igreja aqui de Angra dos Reis, né? Pastor Sebastião Pimenta. E aqui na cidade, de acordo com a necessidade de pessoas que queriam filiar-se ao nosso ministério, né? E por necessidade de atender mais perto essas pessoas, foram então abrindo congregações para poder atender aqueles que queriam se filiar à nossa igreja, ao nosso ministério. Não sei se esqueci talvez de algumas, mas são essas as nossas congregações aqui em Angra dos Reis, né? Agora temos hoje 2 em Mangaratiba, temos mais 2 no Rio de Janeiro, né? E temos mais 6 em Minas Gerais. Eu gostaria de saber quais são os trabalhos sociais que a igreja faz junto a essas comunidades onde ela está estabelecida, que serviços que ela presta, né, para essa comunidade. Você sabe que a igreja, de um modo geral, nós consideramos ser um dos trabalhos sociais mais consistentes que existe, né? Porque na igreja nós estamos cheios de pessoas que são ex-drogados, né? E são pessoas que tinham uma vida ruim antes de encontrar Jesus na igreja, né? Antes de encontrar o Senhor. E o trabalho social da igreja, a princípio, é justamente livrar as pessoas dessas situações e trazê-los para o caminho de Deus, né? Para o caminho da salvação e a transformação da vida, né? Além do mais, também, nós trabalhamos com assistência social, né? Dando assim apoio a famílias que precisam, com alimentação, com apoio de oração, com apoio de acompanhamento em situações que às vezes famílias debilitadas, né? Então a igreja tem esse papel de, além de trazer o evangelho, que é o meio de transformação das vidas, né? E nós temos provas disso, né? De pessoas que chegaram na igreja destroçadas, sem nenhuma perspectiva de vida, de esperança, e após encontrar Jesus, após encontrar o Evangelho, foram transformadas e se tornaram chefes de família, né? Se tornaram pessoas boas, transformadas, e hoje, inclusive, vivem como exemplo para a sociedade. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o trabalho que é exercido na igreja junto às crianças e aos jovens. Como já disse a você anteriormente, né, aqui em off, né, a igreja ela é administrada pela diretoria geral, né, que é o presidente, 2 vice-presidentes, 2 secretários, 2 tesoureiros, né, além também do Conselho Fiscal, que fiscaliza as contas da igreja.
ela reparte as funções de administração com os departamentos. E os departamentos são constituídos por departamento infantil, departamento de adolescentes, departamento de jovens, e o de adultos é dividido entre mulheres e homens, né? Às vezes os trabalhos são feitos de forma conjunta, mas no dia a dia os departamentos funcionam tratando de acordo com a necessidade da faixa etária, né? Que às vezes temos que acompanhar. Então, nas crianças existe um trabalho específico, inclusive hoje nosso departamento infantil do nosso ministério, do nosso campo, é presidido por uma professora, inclusive, né? Uma professora acompanhada de outras professoras, pessoas que são preparadas, prontas para trabalhar nesta área específica, porque nós consideramos uma área muito especial e muito minuciosa, pois até certo tempo não havia um cuidado específico com relação ao cuidado das crianças na igreja, não é? Elas eram tratadas de forma como se fossem adultas, né? Os cultos eram repartidos com eles e às vezes você sabe que para aprender uma criança num culto de adulto, né? Onde talvez eles não estejam nem entendendo o que está sendo falado, então tem que fazer de forma específica um trabalho para eles, fazendo com que o evangelho chegue na linguagem deles, né? Porque a linguagem de adulto é uma e, logicamente, todo mundo sabe que a linguagem de criança tem que ser específica, né? Para que ela possa também entender o que é o evangelho, né? E crescer nisso. E graças a Deus nós temos um departamento atuante nesta área, dando assim apoio às crianças, quanto aos adolescentes também, né? Inclusive nós temos o departamento de escola bíblica dominical, que tem os periódicos, né? Os trabalhos específicos para cada idade. E nossa publicadora, nossa casa publicadora, ela produz materiais específicos para crianças, inclusive as crianças divididas em faixa etária também, não é? Porque não vai se colocar uma criança de 5, 6 anos junto com uma de 8, 9, 10, que a diferença até inclusive de pensamento, de percepção é diferente, né? Então, na escola bíblica dominical, tem-se a faixa menores, né? 4, 5 anos, depois tem a de 7 a 11 anos, depois tem a pré-adolescência e tem os adolescentes, que têm materiais específicos para tratar também de assuntos relacionados à vida deles, né? O convívio, o dia a dia, a forma de lidar com o evangelho, a forma de lidar com a igreja, né? Eu já vi que os adolescentes, às vezes, displicente, né? Precisa se fazer um trabalho muito específico para que eles possam ser presos à vida da igreja e à vida do evangelho, né? Para os jovens também, nós temos um departamento de jovem do nosso campo, do nosso ministério. Falo campo porque a igreja é chamada de campo de trabalho, né? Dividido de ministérios e as suas secretarias. Então nós temos um grupo de jovens que faz um trabalho também muito importante, né? A diretoria, inclusive, trabalha com missões urbanas, que são evangelização nos bairros. Eles fazem madrugadão, aulão, sabe? Usa esses termos que chegam mais à vida dos jovens, né? E foge um pouco daquela coisa tradicional da igreja, né? Que a igreja precisa, inclusive,
até se modernizar, né? Fazer como hoje uma expressão, né, da pesquisadora americana Carol Dweck, ela fala sobre o mindset, que é justamente a nova mentalidade que se deve ser aplicada não só na vida profissional, e nós pegamos esse mindset que é da Carol Dweck, americana, para trazer também para o Evangelho, para a igreja, onde uma nova mentalidade, uma nova de pensar, porque a igreja precisa se modernizar. A igreja não pode hoje ser vista como a igreja dos anos 30, que era totalmente diferente, né? A liturgia, a forma de agir, né? Hoje o pastor tem que se modernizar, tem que estar ligado à internet, às redes sociais, né? Então a igreja precisa viver esses momentos assim de modernização e a juventude vai acompanhando. E nós como pastores também temos que nos esforçar bastante, porque hoje nós estamos falando no púlpito, né? Não é que a igreja nunca teve isso, a igreja sempre teve, mas hoje estamos falando com jovens de faculdades, com jovens que estão lá, né, se formando, outros formados. Hoje nós falamos para a igreja, por exemplo, para médicos, para advogados, que estão no público, estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Então, a igreja precisa ter esse acompanhamento também de evolução, né, e de modernização. E a gente costuma usar um termo dizendo que a igreja ela é moderna e não mundana. Entendeu? Mas precisa se modernizar. Gostaria de saber também um pouquinho como é que é o trabalho das mulheres junto à comunidade da igreja. Olha, o trabalho das mulheres é o maior trabalho da igreja. Né? No nosso ministério, nós temos a honra de ter minha esposa, Ana Cristina, né? Como líder geral do nosso campo, do nosso ministério, né? E fazem um trabalho excelente, né? Eu costumo até brincar na igreja dizendo que quem manda hoje são as mulheres, né? Porque é o maior trabalho da igreja, é o maior número da igreja. O trabalho delas é um trabalho assim muito específico, sabe? E com uma evolução muito grande, né? Inclusive na preparação do congresso delas, que é também o maior congresso da igreja, né? E as mulheres fazem um trabalho, por exemplo, acompanha, agora cada mês tem uma cor, né? Para cada situação específica. Então, no mês de março, faz um trabalho específico com mulheres, trazendo pessoas especializadas para dar palestra sobre questões específicas para as mulheres, né? Não é? E nós trabalhamos já com, por exemplo, além da área física, que é totalmente diferente, né, do homem, mas também trabalhamos com a área emocional, não é? Que é uma área muito peculiar também por parte das mulheres. E a gente procura, então, fazer esses trabalhos, acompanhando também a evolução aí da sociedade, né? Fazendo um trabalho específico para mulheres, acompanhando aí a evolução também das redes sociais, da mídia, de maneira geral, fazendo com que também as mulheres sejam acompanhadas, né? Acompanhadas. Nossa igreja também faz culto de família, que é voltado especificamente para a família, faz trabalho específico de mulheres, só para elas também, onde elas são às vezes tratadas, são feitos trabalhos específicos para cuidar de assuntos relacionados também a elas, né? Então tem sido feito assim um trabalho nessa área, nesse sentido.
No mês que vem a gente vai ter a Angra Expo, né? Está se aproximando, já estão até acontecendo as seletivas. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse evento e sobre a expectativa de vocês para esse grande encontro. Eu tenho o privilégio de fazer parte da comissão de pastores, né? Que compõe aí a comissão da Expo Angra. A Expo Angra, ela hoje é talvez um maior movimento cristão, né, evangélico da região. Nós já chegamos a colocar aqui na Praia do Anil cerca de 50 mil pessoas, não é? Por ocasião das primeiras expos e uma criação, né, posso falar, né, do prefeito Fernando Jordão, né? E me lembra muito bem de uma pessoa que faz falta hoje, que é Bento Pousa Costa, que foi o homem que idealizou, criou as primeiras reuniões. Inclusive ele usou aquela expressão tempestade de ideias para chegar numa bonança, né? Para chegar numa calmaria. E escolheu 11 pessoas, 11 pastores na época. Nós criamos a Angra Expo e agora nós vamos editar mais uma, né? Criar mais um evento. Mas a expectativa é sempre muito grande. Inclusive o povo da cidade, né? As pessoas, a própria igreja, já coloca no seu calendário. Quando a gente monta o calendário anual, a gente já prevê aquela data livre para a igreja, para justamente acompanhar a Expo, né? E não adianta nenhum pastor querer fazer frente a esse trabalho, criar situações para as pessoas não irem, porque na realidade não tem como mais, né, fugir da presença do público, especialmente dos jovens, né, na Angra Expo. Então a expectativa é sempre das melhores, né? Hoje nós temos aí um grupo que está trabalhando, alguns nomes já foram confirmados, né? A gente procura sempre os nomes em evidência, né? No Brasil, né? De cantores, os melhores do nosso meio, né? Então já tem alguns nomes, ainda estão confirmando, certamente daqui a um dia sairá toda a lista de cantores e aqueles que vão participar também da Angra Expo. Mas a expectativa é sempre muito grande. É um trabalho que realmente nos prende, dá um pouquinho de trabalho, né? Mas é um trabalho que a gente faz com prazer, porque sabe que até nesse dia mesmo a própria igreja, a própria juventude, ela desata um pouquinho os nós, sabe? Que às vezes fica presa dentro das paredes. E na Angra Expo é a oportunidade que os jovens têm de se soltarem, de fazer aquele movimento que às vezes até pouco tempo o evangelho não tinha. A igreja era mais uma coisa fechada, não é? Uma coisa mais específica. Mas agora a igreja não, a igreja tem uma abertura grande, sabe? E estará fadado ao fracasso aqueles que não acompanharem isso, não é? Às vezes, não, porque a igreja não pode estar nessas situações, mas nós entendemos que a igreja tem que estar, não é? Alguns pastores, às vezes, relutam um pouco porque acham que é um movimento político, não é? Não sei se eu posso dizer isso aqui, né? Mas, na realidade, eu sempre digo que nós somos pessoas que temos que ser politizadas. Dependemos da política para tudo, né? E sem a questão política, sem o apoio do governo, nós não conseguiríamos realizar a Expo. O apoio do governo ele é fundamental, não é? E graças a Deus que nós tivemos aqui sempre do nosso governo, né, inclusive desse agora atual também, o apoio. Já foram feitas algumas reuniões,
com o governo, né? Já foram feitos alguns fechamentos também. Estamos aguardando esse fechamento final para a idealização e a realização do evento. Vai ser um grande evento, se Deus quiser. Pastor, deixa um espaço aberto para o senhor fazer o convite para o público, né, para conhecer o trabalho da sua igreja e dar qualquer recado que o senhor se sentir à vontade. Tá bom. Bom, minha gente, foi um prazer, né, um privilégio estar aqui na TV Câmara, conhecer a Adriana, né, nossa jornalista, e também dizer a vocês que nossa igreja, Assembleia de Deus do Areal, Areal significa amor resgatando almas, né? Nós fizemos aí, pegamos as iniciais do bairro para dar o nome ao nosso ministério. Ela funciona na rua São João Batista, número 140, no Areal. Né? Nossos cultos ali, aberto ao público, muito embora as nossas reuniões também todas são abertas ao público, mas existe especificamente os cultos de terça, quinta e domingo, a partir das 19 horas, onde nós temos ali um grande grupo de pessoas, de jovens, boa música, né? Sempre uma boa também palavra da parte de Deus. Inclusive, terça-feira é o nosso culto da palavra, onde é um dos trabalhos que eu mais luto, que eu mais me entrego para que possa trazer uma palavra, um ensinamento para a igreja, né? Então, nós estamos ali fazendo esse trabalho e convido você, um dia que quiser conhecer nossa igreja, estaremos prontos a recebê-los, né, de braços abertos, seja qual for a sua denominação, seja qual for o seu credo religioso, nós temos lugar ali para todos, seja também qual for a sua vida social, e não importa, nós estaremos prontos ali a recebê-los para, através do Evangelho de Jesus Cristo, trazer a transformação, se for necessária, ou também alimentar, né, a transformação feita na sua vida através da palavra de Deus, de belos louvores, né? E deixo assim a minha palavra de esperança para a cidade de Angra dos Reis, que ainda tem jeito. Ainda tem jeito. A sociedade pode ser mudada, pode ser transformada, mas ainda tem jeito para aquele jovem que está perdido, tem jeito para aqueles que às vezes estão sem perspectiva de vida, sem esperança, sem paz, sem alegria, ainda tem jeito. Através do Evangelho é um caminho que, tomando como base de vida, crença, fé, perspectiva, a pessoa consegue alcançar o caminho da vida, o caminho da paz, o caminho da transformação. Pastora, a gente agradece a sua presença aqui no programa de hoje. O Câmara Entrevista fica por aqui. Até breve.